Hoje, 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz, que é uma data importante para nos atentar sobre os cuidados com a nossa saúde vocal. E para conversar sobre esse assunto, hoje aqui na Clínica Ibrave, vamos conversar com o fonoaudiólogo Dr. Adriano Ribeiro. Doutor, por que é importante quando a gente fala de cuidados com a voz? Olha, veja bem, a nossa voz, ela é um meio de comunicação com o outro, né? Nós usamos uma linguagem e usamos a voz como principal elemento dessa linguagem. Então, na parte da comunicação, a voz é essencial. Então, sim, por exemplo, quando as pessoas ficam mudas, né? Todo mundo, nossa, perdi a voz, estou muda. E acabou, ela acha que a comunicação dela acabou. Então, o que acontece? Quando nós falamos de voz, dessa produção do som, dessa articulação, nós estamos prevenindo, né, na campanha do Dia Mundial da Voz, justamente as alterações de cânceres de boca, de laringe, de voz, porque é um câncer muito característico. Então, nós profissionais, o fonoaudiólogo, especialista em voz, o otorrinolaringologista, quando ele ouve uma voz patológica, a gente já consegue detectar que aquela voz tem uma alteração. E quando essa voz ela é patológica, geralmente a pessoa tem rouquidão, ela sente um pigarro constante, como se estivesse descendo uma secreção o tempo todo, algo agarrado na garganta. Ela tem uma sensação de bolo na garganta, então é como se ela fosse engolir, ela começa a engasgar. Então, tudo isso traz uma qualidade de vida para a pessoa muito ruim. Então, você imagina você falar o tempo todo com uma voz, uma coisa agarrada, e que a voz não sai com muita dificuldade. E uma coisa que muita gente não sabe, falar exige muito da gente, muita energia. Então, quando você canta, a energia é maior ainda. Então, há um desgaste vocal e há um desgaste físico. Então, isso é saúde. A voz é saúde e as pessoas não têm noção disso. Né? Então, se você fala bem, se você se comunica bem e se você tem uma qualidade de voz muito boa, você tem uma qualidade de vida boa também. Bom, e além disso, quais os principais sinais de alerta que precisamos nos atentar para procurar ajuda? Sim, olha só, um dos sintomas mais marcantes que a gente vê na detecção de um câncer, por exemplo, de laringe, que é o principal objetivo da campanha do Dia Mundial da Voz, é, é a rouquidão. A pessoa fica rouca constantemente. Mas não é porque a pessoa fica rouca que ela tem um câncer. Então, esteja atento a isso. Então, grava isso. Não é porque você está com a voz rouca é que você tem um câncer. Não é isso. Mas você tem que avaliar porque existem outras patologias. Tem o edema de Reich, tem os cistos, tem nódulos em prega vocal. Então a gente fala de câncer por causa da campanha e que este câncer ele vai trazer uma ressecção de prega vocal, vai tirar a prega vocal. A pessoa não vai falar mais com a sonoridade que ela falava antes. Então essa é a nossa questão da saúde. Então os sintomas são pigarro, ardor, queimação, a pessoa sente que tem algo agarrado na garganta, ela tosse constantemente, é uma tosse frequente, e quando ela tem uma voz muito rouca, aquela voz, ela tem que tratar. E tem pessoas que não têm noção disso. Geralmente, pessoas que fumam, a gente auditivamente avaliando, nós vendo, olha, essa pessoa fuma, a gente já sabe que a pessoa fuma só pela voz. Então a gente já faz a escuta e quando ela vem, aí a gente já vai passa num gráfico que nós temos de voz, eu faço o filtro da voz da pessoa no espectrograma e esse espectrograma ele vai me falar onde está falhando, quais as frequências de sonoridade, a intensidade do som que a pessoa tem que trabalhar e se tem alguma alteração ali na sonoridade. Teve quebra de sonoridade, não teve, é a respiração que está ruim. Então, tudo isso envolve uma equipe, que é o fonoaudiólogo, o otorrinolaringologista, dependendo do osteopata ou fisioterapeuta, para poder estar trabalhando na parte diafragmática, soltura de fáscia. Então, tudo isso envolve uma equipe. Então, voz é muito sério. Então, os sintomas de características de alteração na voz, a rouquidão, a queimação, o ardor, sensação de bolo na garganta, pigarro frequente e quando a voz falha também. Às vezes a voz falha e a pessoa não sabe por que está falhando. Ah, eu estou cantando, eu não consigo
cantar, atingir determinadas notas. Ah, eu tô com câncer. Não, não tá, não é isso, né? Então existem várias estratégias para que possa ser trabalhado a voz dos cantores, dos locutores, de pregadores, de palestrantes. Existem vários nichos de profissionais e a gente tem que ver quais são essas demandas vocais para não deixar instalar uma patologia na voz dessa pessoa. Sim, para finalizar, quais os cuidados que a gente pode adotar no nosso dia a dia para cuidar da voz? Olha só, existe um manual da voz, eu até tenho em PDF, quem quiser pode entrar em contato, eu mando de graça, não cobro o meu PDF, foi eu que fiz mesmo, quando eu trabalhava na saúde, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é o CEREST, eu fiz um projeto para o SUS sobre as doenças relacionadas à voz, relacionada ao trabalho. E eu montei o livro que chama Manual da Voz, Questões para Profissionais. Então ele fala assim, a voz envelhece, a voz ela amadurece, né? Nós temos a voz infantilizada, a voz infantil, tem a voz do adulto, do adolescente. Aí, por exemplo, a voz envelhece. Quando o adolescente passa pela muda vocal, né? Ele fica igual um ganso, né? E depois ele consegue achar o timbre dele e ele mantém a voz naquela tonalidade. Aí ele já entra numa voz jovem, depois vai uma voz adulta e depois tem a voz idosa. Então, nós temos esses amadurecimentos. Então, algumas dúvidas que existem sobre voz, alguns mitos também, a gente desmistifica nesse PDF. Se as pessoas quiserem, podem entrar em contato com a gente. Tá? Então, o cuidado que a gente pode ter? E lá tem a higiene vocal. Então, a higiene vocal é o seguinte, é você se hidratar bem, tomar bastante água, bastante líquido, evitar ingerir bebidas alcoólicas, fazer o uso abusivo de drogas, por exemplo, pessoas que vão cantar, né, cantores ou profissionais da voz, que vão fazer o uso da voz e que comem uma comida mais pesada, gordurosa, e para depois ir trabalhar, ele não vai conseguir cantar, ele não vai ter um bom desempenho da voz igual ele vai querer, igual ele vai ter a demanda. O falar muito alto, né, dar gargalhadas exageradas, tudo isso causa atrito. Então, quando uma prega vocal bate na outra, causa atrito e pode dar lesões ali naquela região. Pode acontecer de algumas pessoas necessitarem de algumas emergências vocais, que a gente tem algumas técnicas que a gente consegue trabalhar com a emergência vocal e trazer a voz do cantor na hora ou do locutor na hora, dependendo da situação que ocorrer. Outra coisa, falar ao telefone. Geralmente nós pegamos o telefone, a gente coloca o telefone aqui, está trabalhando e está falando assim. Então, as pregas vocais elas ficam localizadas aqui. Quando eu faço isso, eu faço uso mais de uma prega vocal, eu anulo uma e faço a outra funcionar. Então, o correto é a gente colocar a cabeça reta e falar o telefone normal. Não dobrar, porque vai causar uma fenda na prega vocal e causar alterações. Evitar pigarrear, né? Evitar leites, derivados do leite, chocolate, café, antes de fazer o uso da voz. Se fizer o uso da voz, eu comi um chocolate, vou ter que usar a voz agora, vou dar uma palestra. Você pode estar tomando água e tomando um suco de laranja ou de abacaxi, que ajuda a ralear a saliva de novo. Porque isso, o chocolate, o leite, causa um excesso de secreção, né? A saliva fica espessa. Então, a tendência é a pessoa fica pigarreando e aí vai causar ruídos na comunicação. E esses ruídos na comunicação, eles causam uma dispersão nas pessoas que estão ouvindo. Então, você tem que fazer higiene vocal, desde a dona de casa até um pregador, um pastor, um padre, né, e os cantores, locutores, jornalistas e tudo mais. Professores também, que eu tenho um carinho muito grande com os professores. Neste manual da voz que eu montei, esse livro que a gente fez no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, ele foi para Brasília, a gente foi premiado lá pela Prefeitura de Ubá, pelo trabalho do livro, porque há muito tempo eles queriam algo sobre voz no SUS e nós conseguimos publicar aqui em Ubá, né? Eu consegui fazer o livro e nós publicamos o livro e nós cooperamos para o crescimento da saúde do trabalhador, na saúde da voz no SUS, no país inteiro. Isso é muito bom, né? Algo bem marcante para mim. Ótimo, muito obrigada pelas orientações e fica aí a dica. A voz é um instrumento importante que merece cuidado todos os dias.